mudou-se. Bom dia, Luiz Megali, bom dia a toda a equipe do Café com o Jornal, bom dia também ao Rafael Colombo e toda a rapaziada do Band News TV. Estamos juntos aí, sintonizem o Café com o Jornal agora, além de contemplar sua belíssima equipe, competentíssima equipe, você vai sintonizar as imagens aqui da Band News FM em São Paulo e também faça o mesmo em relação ao Band News TV. Vai ter as imagens aqui dos estúdios da nossa rádio no Morumbi. Minha gente, olha, deixa eu tratar aqui rapidamente de um assunto que continua sendo, claro, o assunto do dia, o assunto da hora, já falei dele ontem de manhã. Apanhei feito cachorro ladrão ontem de muitos ouvintes que acharam que eu estava fazendo um discurso de defesa do Lula. Teve gente que disse, poxa, mas o Lula já tem tantos advogados tão bem remunerados, não precisa você fazer um discurso de defesa, auxiliar de defesa e tal, quando na verdade eu estava apenas chamando a atenção para o fato de que no entendimento de uma boa parte da crônica política, já ontem, havia a percepção de que a peça acusatória tornada pública numa entrevista coletiva para a imprensa nacional e estrangeira anteontem pela Força Tarefa de Curitiba tinha sido uma peça desproporcional ao seu conteúdo probatório. Tivemos ali, de fato, uma boa sustentação e uma boa apresentação de dois fatos concretos relacionados à guarda de bens do Lula pagas pela OAS, empreiteira com a qual o presidente manteve também com esta relações promíscuas. Ali tem um bom conjunto de elementos probatórios e também tivemos uma boa base probatória na questão relacionada ao triplex do Guarujá. Não foi outra razão pela qual apenas estes dois fatos, estes dois crimes, foram classificados e denunciados objetivamente pelos procuradores ao juiz Sérgio Moro. Lula foi denunciado por corrupção e por lavagem de dinheiro. Foram estas as duas denúncias baseadas nestes dois episódios. E neste aspecto, o trabalho dos procuradores da Lava Jato está muito bem construído, com provas, com evidências, com documentos, com cruzamento de informações, com coisas de toda a natureza necessária a uma peça de acusação que tem que agora ser analisada por um juiz que tem que se basear nisso, nas provas, nos elementos probatórios. Mesmo quem aposta e aplaude, como eu aplaudo, o rigor na atuação do juiz, como é o caso do juiz Sérgio Moro, não pode achar que este mesmo rigor se repita sem modificações, sem atenuantes, nas instâncias superiores às quais fatalmente o Lula recorrerá. Quanto menos provas e quanto mais adjetivos, mais frágil será a peça processual. E aí fica claro que se concentrou-se nos dois únicos aspectos sobre os quais possuía provas, fica claro que o que foi agregado a isso pode contextualizar um ambiente de corrupção mais amplo, pode caracterizar o ex-presidente Lula no centro de uma organização criminosa que pretendeu estabelecer uma propinocracia no Brasil. Eu e boa parte da sociedade brasileira acreditamos que isso de fato corresponde à verdade, mas entre crenças e provas há uma diferença. Crenças alimentam religiões. Quem depende de crença é a religião, é a fé. O que depende de provas é sentença. Uma coisa é o que nós acreditamos, outra coisa é aquilo que nós podemos provar. E entre a crença e a prova está exatamente o que diferencia um procurador, um acusador formal, de um torcedor, de um, eventualmente, analista, de alguém que toma uma posição a partir de seus sentimentos. Os meus sentimentos coincidem com os sentimentos da maioria. Olhando para o que aconteceu com a Petrobras, olhando para o que aconteceu com a Eletrobras, olhando para o que aconteceu com os fundos de pensão, olhando para as suspeitas que recaem sobre os financiamentos do BNDES, olhando para as figuras públicas, olhando para a história da política brasileira, eu não tenho nenhuma dúvida de que todas essas acusações, suspeitas, percepções
da sociedade brasileira de que o governo PT foi tão corrupto ou mais do que vários outros governos que nós já vimos em nosso país e continuamos vendo, essa certeza corresponde a um fato real. Não é apenas uma convicção, uma percepção, é uma realidade. Eu não tenho dúvida de que o PT atuou como organização criminosa e que o comando dessa organização criminosa, se não estava nas mãos do Lula, era admitido por ele e com ele Lula conviveu pacificamente, tirando disso um proveito que faz sentido dizer que tinha como objetivo maior a perpetuação de seu grupo e de seus aliados no poder. Essa organização criminosa é exatamente a mesma que a gente vê historicamente no Brasil com outras legendas partidárias e que continuaremos a ver se não houver contra elas ações claras, objetivas, fundamentadas, eficazes, que as desmonte, que as encarcere e a seus personagens também. Nesse sentido, eu reitero aqui, e hoje mais ainda se amplia nos jornais essa linha de crítica, que a forma, o tom, a dimensão com que a peça acusatória foi apresentada pelo Ministério Público do Paraná foi excessiva, naquilo que não se concentrou nos aspectos dos quais eles tinham elementos probatórios.